Boa tarde. Sejamos todos bem-vindos à casa de Eurípides, esta casa que nos acolhe com tanto carinho. E nesse momento, elevando o nosso pensamento, vamos rogar a Jesus, aos espíritos benfeitores desta casa, que intercedam junto ao Pai, para que possamos aproveitar esta oportunidade bendita de estarmos aqui hoje reunidos e podermos uma vez mais aprender os ensinamentos de Jesus e que possamos converter esses ensinamentos na nossa conduta, no nosso desenvolvimento moral e intelectual. Que assim seja. Estamos dando sequência nessa obra disseram aqui para nós, tem um Etios da placa AZW 1785 com os faróis acesos. Então esta obra, psicografada por Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, que trata de uma abordagem para o estudo do livro, da obra, que é basilar, as obras de Allan Kardec, que é a obra do céu e o inferno. E o tema hoje que nós vamos falar é sobre o purgatório. O item 9 do capítulo 5º desse livro, Céu e o Inferno. Nesse capítulo do livro Céu e Inferno, Allan Kardec vem nos dizer o seguinte: o conceito que nós tínhamos arraigado na nossa cultura, que existe o céu, o inferno e também o purgatório. Com o advento da doutrina espírita, nós acabamos com o inferno. E é muito importante que nós entendamos isso, porque o Espiritismo nos vem trazer a questão das penas, a questão do porquê sofremos. Muito obrigado. E porquê da nossa existência. Então nós fomos buscar o que Allan Kardec nos traz de ensinamento no livro Céu e o Inferno. Então ele coloca na seguinte proposição: seja qual for a duração do castigo na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique. Então aqui ele está propondo para nós que é na vida espiritual ou na terra. Então sabemos que a duração do castigo, se assim podemos dizer, acontece no plano encarnado e também no plano espiritual. E afirma categoricamente: onde quer que se verifique, tem sempre um termo, ou seja, terá um fim. Sempre terá um começo e terá um fim. Na realidade, não há para o espírito mais do que duas alternativas a saber: punição temporária e proporcional à culpa, e recompensa graduada segundo o mérito. Então aqui desmistifica a questão do inferno, porque o inferno
é a penalidade eterna. O cidadão foi para o inferno e não volta mais. Repele, portanto, o Espiritismo a terceira alternativa da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido, ou seja, não sabemos quando termina, quando acaba. E dizendo para nós que o purgatório, sim, é a realidade. Vamos caminhando. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito. Eis porque, mais naturalmente, se aplica à Terra do que ao espaço infinito onde erram os espíritos sofredores. E tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. Vamos olhar para nós agora, fazer uma retrospectiva da nossa vida, procurando entender por todos os altos e baixos que nós já passamos, qual o significado das dores que já tivemos. E eu penso, e pensamos aqui e na doutrina também, que ninguém está neste planeta, ninguém está aqui encarnado por puro diletantismo ou por recreação. Existe um propósito. Assim como existe um propósito que Jesus veio com a missão, designado por Deus, para dizer para nós qual é esse propósito. Voltando ao purgatório, melhorados os homens não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. E estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. Nós estamos falando aqui, Allan Kardec dizendo que à medida que os homens vão melhorando, assim como no plano espiritual, esses espíritos que voltam para a pátria original serão cada vez melhores. E da mesma forma, os espíritos que por lá também passam pelo polimento, voltam na condição de encarnados como seres humanos melhores. Portanto, aí a Terra deixará então de ser um mundo expiatório. E os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. Jesus havia dito para nós: há muitas moradas na casa do meu Pai. E o Espiritismo veio nos traduzir isso, dizendo que há mundos em vários estágios evolutivos na condição moral e intelectual. E o nosso planeta ainda classifica-se como um mundo de provas e expiações. Portanto, quando aqui encarnados, o propósito é de nos repararmos, de purgar, de limpar, de acertar aquilo que até então nós não conseguimos acertar no passado. Existe um propósito para isso, que é a evolução contínua dos mundos. E a Terra, então, nesse atual estágio, será elevada a uma condição de um mundo de expiação, saindo dessa condição de mundo de provas. Justamente por causa dessa condição. À medida que vamos melhorando, voltamos ao plano espiritual. Por sua vez, lá melhorando mais ainda, voltamos para cá e vamos transformando aos poucos a nossa humanidade em seres mais evoluídos. Aliás, por esta transformação que neste momento se opera,
a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Então este é o propósito das nossas sucessivas encarnações. Eu trouxe aqui a figura, e essa figura de Jesus carregando uma ovelhinha, posto que ele havia dito que nenhuma de suas ovelhas da criação de Deus seria por ele desamparada. Então Jesus, que é o nosso governador espiritual, ele veio com o propósito de dizer para nós, de nos consolar perante tantas dúvidas e tantas questões da nossa existência. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Jesus dizia: bem-aventurados os aflitos. E há algum tempo atrás, não muito longe, nós estamos falando que o Espiritismo trouxe a chave para que pudéssemos desvendar o que seria isso, que nos parece tão paradoxal, tão difícil de entender. O Espiritismo é criança ainda no nosso planeta, comemorando agora 160 anos somente, perante milênios de história da humanidade. Jesus disse, através de Mateus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em Lucas: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Eu posso até afirmar que nós passamos por milênios e não entendemos, nesses séculos que Jesus nos ensinou, o que é que isso poderia nos trazer como consolo, como alento, como uma diretriz da nossa vida. No Evangelho, segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, no capítulo 5, nós vamos então desdobrar esses ensinamentos para que nós possamos entender cada questão que Jesus veio com a missão de nos ensinar. E começa então nesse capítulo 5 falando sobre a justiça das aflições. Allan Kardec, que foi considerado o bom senso encarnado, com o seu pensamento cristalino, com a sua forma lógica de pensar, ele nos traz uma maneira de chegarmos à conclusão mais perfeita através de métodos científicos e até de axiomas e teoremas. E aqui ele nos traz um axioma. Axioma: se Deus é o infinito das perfeições, infinito poder, infinita justiça, infinita bondade, se Deus é soberanamente justo e bom, não existe injustiça, posto que tudo foi criado por Ele. E Ele, por sua vez, não age por capricho nem com parcialidade, porque Ele é a extrema justiça. As vicissitudes, e aqui tem uma tradução do que seriam as vicissitudes que está no Evangelho, é quando ocorre uma eventualidade, nós consideramos que foi o acaso, o azar, uma instabilidade das coisas do caráter humano. Seus sinônimos como infortúnio, revés, desgosto. Alguém aqui já passou por isso? Estamos aqui. Portanto, as vicissitudes têm uma causa.
E se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Ponto final. Simples assim. Era a forma como Allan Kardec nos traz de forma cristalina a maneira da gente entender. E que nos remete a uma condição fundamental. É a nossa fé. A questão de acreditar que justamente Deus, na sua infinita bondade e justiça, onipotente, onipresente, Ele nos traz essa garantia. Continuando ainda no tema justiça das aflições, aqui então Allan Kardec coloca Jesus, nosso espírito de luz, nosso modelo e guia, foi incumbido por Deus para fazer com que os homens compreendam as causas dessas vicissitudes. E estamos aqui hoje, 2000 anos depois da vinda dele, e o Espiritismo nos traz a chave. Porque até então, há 2000 anos atrás, ele já havia nos ensinado, mas até então nós não entendemos. Sem a remoção das causas do sofrimento, qualquer alternativa para mitigá-lo será paliativa. Opa, aí tem uma questão. Causas do sofrimento. Então, quer dizer que eu não consigo resolver o sofrimento sem remoção das causas. E aqui vem a responsabilização das causas. Somos nós, espíritos, os únicos responsáveis pelas nossas vicissitudes, pelas nossas dores. Ou seja, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não adianta a gente terceirizar a culpa e dizer que, bem, eu sofro, mas é por culpa por culpa de, é por causa daquilo, ou por acaso, aconteceu. Não, não é. E no Evangelho está escrito isso. O Espírito sendo grande responsável pelo sofrimento, quando ele resolve pela harmonia interior, atinge a conquista da paz. Então nós somos responsáveis pelas nossas dores, mas também nós temos a possibilidade de sairmos delas. De alijar essas dificuldades, esse peso, essa carga. E só depende exclusivamente de cada um de nós. Com harmonia interior, mesmo a transformação biológica não afeta a emoção e nem se transforma em dor. A questão é, nascemos neste planeta de provas e expiações. A partir do momento que nascemos, nós já estamos no termo da nossa vida, próximo ao termo. Questão de alguns anos. Existe o ciclo biológico. E quando eu conquisto a paz interior, as dores inerentes dessa modificação de energia que o meu corpo sofre, não me afeta. Porque sei que depois dessa vida, outra vida terei. E continua falando, e aqui então ele coloca e separa. Por que aqui temos aflições? O porquê das nossas aflições? E de uma forma didática, Allan Kardec coloca: existem duas condições. Ela acontece e tem causas na vida presente ou causa fora dessa vida, que pode ser então somente em vidas passadas. No livro Plenitude de Joana de Ângeles, de Divaldo Pereira Franco, nós podemos entender por que antes do Espiritismo nós tínhamos
por, culturalmente, a mania de terceirizar a culpa. Porque era inerente à nossa cultura, isso veio de séculos e séculos. E Joana de Ângeles coloca que acreditava-se que os deuses, nas mais variadas mitologias, eles eram invejosos e despeitados, e por vingança infligiam castigos divinos e ensejavam execração e ódio, comprazendo-se antes as dores que presenciavam. Isso então seria a explicação ancestral do sofrimento na Terra. Então a gente sofria qualquer coisa, a gente punha a culpa no Deus lá, o Deus do fogo, da chuva, seja lá qual for, dessa mitologia toda. Se eu era uma pessoa bonita e sofria provas, eu dizia que a culpa era daquele Deus. Ou se eu nasci rico e sofria por ser rico, a culpa era do Deus. Ou se eu nasci pobre ou aleijado, a culpa era daquele Deus. Joana de Ângeles então coloca uma frase, e eu trago para vocês, dizendo o seguinte: a dor, porém, não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Opa, então, a dor não é uma punição. Eu não sofro aqui. Eu sofro, mas não sou punido. Não é uma punição. O que seria então? Joana de Ângeles coloca para nós que a dor, se formos considerar a questão da encarnação, de sermos vinculados à matéria, ao corpo, é um sofrimento imanente. Porque o nosso corpo sistematicamente sofre uma deterioração deste invólucro, do invólucro material. Aos poucos, ele vai perdendo a vitalidade, essa alteração energética vai acontecendo. Então, à medida que a energia se altera, causa sensações desagradáveis, angústia, desequilíbrios, dores. Mas continuando a falar das causas atuais das aflições, aqui então, neste Evangelho, cita alguns itens que nós podemos refletir e talvez até procurar dar um jeito. Imprevidência, orgulho, ambição, falta de ordem, falta de perseverança, mal proceder, não saber limitar os nossos desejos, uniões infelizes pelo cálculo de interesse ou de vaidade. Ela era tão bonitinha, gente. O pai dela tinha uma grana. Disputas funestas, falta de moderação e suscetibilidades, doenças e enfermidades decorrentes das intemperanças e excessos. Cuidado com o que a gente come, com o que a gente bebe. E com relação aos filhos. Porque sofremos por causa dos nossos filhos. Porque certamente em algum momento nós não soubemos combater-lhes as más tendências, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E quero observar aqui o seguinte: a geração atual tem a mania de fazer com que o filho seja o amigo, quando na verdade a missão do pai é fazer com que o filho aprenda a respeitá-lo. A amizade é uma decorrência disso. Através de outro axioma, Allan Kardec coloca o seguinte: de novo, todo efeito tem uma causa. Toda a miséria, todo o sofrimento que é um efeito, tem uma causa. Volta
a dizer então, Deus é justo. E isso é uma premissa para todos nós. Senão, não teria nem razão da gente estar aqui. Se Deus é justo, a causa de toda a miséria também é justa. Se a causa precede o efeito, se a causa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida, isto é, deve estar numa existência precedente. E aqui então Allan Kardec e a ciência hoje comprova, através das experiências de regressões psicológicas, a existência de vidas passadas, da reencarnação. Se Deus é justo, é bom e justo, não pune ninguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Então por que sofro? Se eu não errei, nem na vida passada, nem agora, por que eu sofro? Então não teria sentido. Se somos punidos e sofremos, é porque certamente fizemos um mal, se não na vida presente, ou fizemos em vidas passadas. Simples assim. A gente se pergunta, por que determinada coisa aconteceu comigo? O que foi que eu fiz? Eu faço as coisas tudo direitinho. Olhei para um cara, o cara pareceu tão agressivo comigo, virou meu inimigo. Virou seu inimigo, do nada. É interessante. Causas anteriores das aflições. Quais seriam elas? E aqui nós podemos enumerar uma série delas, alguns exemplos que tem aí no Evangelho. A perda de entes queridos, e principalmente dos que são o amparo da família. Quantas famílias que têm a morte dos seus pais e que os filhos seguem numa jornada de pobreza, de dificuldade. Acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Reveses da fortuna. Estava indo tão bem, de repente perdeu tudo. Flagelos naturais. Enfermidades de nascença. A gente pensa, mas aquela criança tão inocente já nasceu com um problema assim, uma microcefalia, ou um problema congênito muito grave, ou uma dificuldade, a cegueira, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. E pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez sofrer aos outros. Então aqui, Allan Kardec pegou pesado com a gente. Então é bom a gente pensar um pouco. Aquilo que eu fiz no passado, eu pago agora. E aquilo que eu fizer agora, eu pago aqui ou depois. Então é bom não fazer, né? Abre então, senhor, uma questão da pluralidade das existências. E a classificação do nosso planeta, que é o estágio atual hoje da Terra, um mundo expiatório, mas muito próximo, no limite do mundo expiatório para o mundo de regeneração. E tudo isso que hoje vemos e sofremos é a culminância do que vai ser o porvir. Nós sairemos dessa condição de tanta dor e sofrimento, de tanta crise moral, de tanta crise, de tanta corrupção. Daqui para frente é o porvir de um mundo novo. A aparente anomalia da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus, pelo ponto de vista da vida presente. Hoje, então, nós estamos um pouco confusos. Julgamos assim pela aparência que alguém sofre, mas alguém também não sofre. Mas eu garanto para todos. Aliás, não sou eu que garante, a doutrina garante. Que enquanto aqui encarnados, ninguém é diferente de ninguém.
Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós aqui passa por um processo, que é um processo de dor. Basta estar vivo, que as suas células já estão também num processo de transformação de energia que gera dor. Isso nós já vimos. Sob o ponto de vista das várias existências, cada um recebe a parte que merece. A justiça de Deus nunca se interrompe. Nem neste plano material, nem no plano espiritual. Essa justiça continua. Somos todos iguais perante Deus e a justiça de Deus. O homem deve lembrar-se que está num mundo inferior. Tudo deve fazer para livrar-se dos infortúnios, buscando então mundos mais adiantados. Como fazer? Aqui então nós falamos de provas, expiações, e no Evangelho existe uma conceituação do que seria provas e expiações. E aqui então, de uma forma geral, as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes. E existe isso? Existe sim. É possível. Nós já passamos por isso. Sofremos provas. Estamos hoje nessa condição moral e intelectual porque viemos numa condição primária de espíritos simples, ignorantes. E as provas e as expiações vieram nos trazer um desenvolvimento moral e intelectual. E tem por essa finalidade esse desenvolvimento intelecto-moral. Aos espíritos arrependidos, as tribulações são livremente escolhidas para reparar o mal e tentar proceder melhor. Ou seja, no plano espiritual, quando lá estivemos, nós fizemos uma série de propósitos. Escolhemos as nossas provas porque passou para nós aqui um inventário de tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado. Então nós escolhemos algumas provas e os nossos mentores disseram, menos, vocês não vão dar conta. Vai devagar. Então viemos aqui com o propósito, trouxemos as provas e às vezes esquecemos que fizemos esses propósitos. Passamos por algumas delas, muitas vezes, com a vontade de pegar a prova e rasgar e sair da sala e falar, essa prova eu não faço. As tribulações da vida, portanto, elas punem através das expiações das faltas cometidas no passado. Portanto, a expiação ela é compulsória. E hoje está na moda dizer coercitiva. Na verdade é isso. Ela é compulsória, ou seja, não foi aquilo que eu escolhi, mas foi aquilo que eu fiz. Então, como nós aprendemos, pela justiça distributiva, nós voltamos então a expiar aquilo que erramos. Porém, as provas, elas nos preparam para uma vida futura. Portanto, a prova, ela é eletiva. A expiação serve de prova, mas nem sempre a prova serve de expiação. E aqui tem uma questão interessante que a espiritualidade coloca. Esclarece o fato de inúmeras penitências autoimpostas que não atenuam, quanto na maior parte das vezes só agravam o sofrimento. Então a gente vê aqueles camaradas que se autoflagelam para se livrar dos pecados, das coisas. Gente, isso não funciona, tá? Ninguém vai fazer isso porque não dá certo. Vai continuar com seus pecados, vai ter que pagar, vai ter que expiar. Não adianta a autopunição. Prova ou expiação são sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Portanto, se tem alguém aqui que não tem nenhuma prova, nenhuma expiação, está no lugar errado, viu, gente? Não é desse mundo.
Porque aqui é o lugar de provas e expiações. Por quê? Porque ainda este mundo não é um mundo perfeito. Mas a espiritualidade nos diz, calma lá, existe um mundo perfeito. E o que nós precisamos fazer para atingir isso? As aflições que provocam queixas, normalmente, e induzem a revolta contra Deus e suas leis, essas são bravas, essas são as expiações. E o sofrimento que não provoca queixas pode ser uma expiação, mas é indício de que foi escolhido voluntariamente. Quantos que sofrem, que passam por essa existência, com as maiores dificuldades desse mundo, mas que passam essa vida olhando a dificuldade sob outro ângulo, porque sabe que essa prova, se ela passar por essa prova, outra vida melhor terá. Isso é sinal de progresso. O espírito que já consegue entender que a prova que ele está submetida, ele tem que fazer e tem que tirar uma nota boa. Então é isso que a espiritualidade nos coloca. Seres espirituais que aqui encarnam. Vamos consertar aquilo que vocês fizeram lá atrás. Esse é o propósito. A felicidade. A felicidade humana. E aqui então já começa a descortinar. Então, o que vamos fazer? A felicidade só é possível quando todas as faltas forem expiadas e necessariamente compreendidas. Isso é uma questão de fé. Porque se eu tenho aqui o convencimento de que tudo que eu aprendi aqui com a doutrina espírita está correto, está na hora de eu fazer esse convencimento numa conversão. Ou seja, Jesus faz essa proposta para nós. O propósito da nossa vida é justamente o aprendizado do amor. E foi esse o maior ensinamento que ele nos deixou. E Joana de Ângeles coloca para nós uma fórmula. Joana de Ângeles, nos seus ensinamentos psicológicos, que estrutura toda uma psicologia da alma, do espírito, dizendo o seguinte, que uma atitude corajosa de examinar e enfrentar o sofrimento representa valioso recurso de lucidez, com efeito terapêutico propiciador de paz. Então, perante uma dificuldade, perante uma prova, perante uma expiação e uma dor, ela nos propõe uma atitude corajosa e enfrentar o sofrimento. E vai mais além. Ela nos propõe o que ela denomina de resignação dinâmica. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema como uma atitude corajosa de enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Vamos lá para Jesus. Perante as curas que ele fazia, qual era a proposta? Você acredita mesmo que eu consigo? Você acredita que eu posso te curar? Então você está curado. É uma proposta íntima de cada espírito. E não era pela vontade dele, mas era pela vontade daquele espírito. E Joana então coloca: enfrentar o problema com resignação. Porque aqui nós temos esse propósito. Se nós pensarmos profundamente em tudo que o nosso ser espiritual já passou, todo esse processo evolutivo que tivemos,
do reino mineral, animal, vegetal, animal, hominal. Essa evolução que se deu de forma gradual, orientada sobre a égide de Jesus neste planeta. Entendendo que fomos criados puros e ignorantes e que essa criação certamente não se deu neste planeta Terra, e sim em sistemas siderais que provavelmente já se perderam na poeira dos tempos. Então nós somos seres espirituais muito antigos, muito antigos. São nas sucessivas vidas e existências corpóreas que o espírito se despojará, pouco a pouco, de suas imperfeições. Então, não tenhamos pressa. As provações da vida, quando bem suportadas, nos fazem adiantar. As expiações apagam as faltas e purificam o espírito. E quanto mais grave o mal, mais enérgico o remédio. E aqui então nós ganhamos um presente nessa encarnação e nas outras encarnações também, com relação ao esquecimento do passado. E aqui então vem que a sabedoria divina em promover esse esquecimento do passado. Ainda bem, né, gente? Se a gente se lembrar do que fizemos lá atrás, quanta dor ainda, né? E ainda, também, como acessório, ganhamos o livre-arbítrio. E que podemos decidir aquilo que fazemos e como procedemos. O conhecimento das leis divinas, por meio das provas e expiações, nos levará à edificação do ser integral. Qual é o modelo? O modelo é Jesus. Este é o modelo. Este é o nosso objetivo. É ser como Jesus foi. Como é. Trazendo para nós e nos convertendo os seus ensinamentos nas nossas próprias ações, nas nossas atitudes. E essa questão do esquecimento, e aqui depois nós vamos voltar ao tema, porque o tema da aula de hoje, acho que vocês já esqueceram, é oração ao Dia das Mães. Então, eu vou voltar lá. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que viveu, oportunizando a reparação dos males que tenha feito. Certa feita, Chico Xavier contou uma história de inimigos de vidas sucessivas. A cada reencarnação, esses espíritos nunca se acertavam. A espiritualidade, então, propôs a seguinte questão. Na próxima encarnação eles voltam. Um é mãe, outro é filho. Porque sendo mãe vai aprender a amar o outro. E nós sabemos, e muitas aqui são mães, o que é o amor da mãe. E, coincidentemente, a mensagem que vocês receberam hoje fala sobre a mãe. E tem uma frase aqui no finzinho que diz o seguinte: tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Vocês já pensaram o que seria a mãe receber no seu ventre aquele que foi seu algoz do passado? Ainda bem que nós esquecemos as coisas. Por isso que a humanidade, aos poucos, ela vai se regenerando. Aos poucos, ela vai se modificando. E é dessa forma. E é dessa forma que as famílias se juntam, onde sempre tem alguém no seio da família que é um pouco diferente, que dá uma distorcida, que, como a gente diz na gíria, dá uma pisadinha na bola e a gente tem que consertar.
Esse esquecimento evita que haja o constrangimento, o ódio e outros sentimentos que houvera praticado no passado às pessoas com quem conviveu. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Na palestra do Haroldo Dutra, hoje de manhã, na Conferência Espírita, se alguém teve a oportunidade de assistir, ele nos coloca o seguinte: nós temos um gene divino dentro de nós, uma semente, que a sabedoria divina colocou em nós, a nossa consciência, que nós somos bons. E quando nós transgredimos alguma soberana lei, aí sofremos. Então nós somos bons, nem que a gente não queira, assim como o Haroldo disse. Eu sou honesto, nem que eu não queira. E é isso, a essência humana é essa. Porque quando transgredimos é que vem o sofrimento. Cada existência é um novo ponto de partida no nível consciente. Pouco importa o que fez antes. Se é punido, é porque transgrediu as soberanas leis de Deus. Suas atuais tendências más indicam o que lhe falta corrigir. A consciência do bem e do mal é diretriz de conduta e suporte para resistir às tentações. Então, quando nos deparamos perante um criminoso hediondo, hoje nós podemos encará-lo com uma outra visão. Porque se ele ainda comete isso, é porque ele ainda tem muita coisa para resolver internamente, mas que ele será um dia um espírito de luz. O esquecimento como providência divina ocorre somente durante a vida corpórea. Portanto, a memória do espírito é imortal. Aí então, Allan Kardec também pega de novo pesado com a gente, porque não adianta dizer que, olha, depois que eu morrer eu vou esquecer tudo, né? Tudo que eu fiz de errado está tudo esquecido, zerei o passivo, zero, não tem nada, não vou poder pagar, não vou precisar pagar nada. Não é assim não, gente. Eu só esqueço quando eu volto. Mas quando eu volto lá para a pátria espiritual, eu lembro de tudo. E vou ver cada barbaridade que eu fiz. Motivos de resignação. Por que eu tenho que resignar-me perante as dores e as aflições? Ela abrevia e minimiza a duração da dor. A certeza de um futuro próximo mais feliz sustenta e encoraja. O homem, aure uma calma com a resignação das provas, passa a não ter inveja dos outros. Por quê? Porque se eu não tenho aquilo que o outro tem, é porque de fato eu não mereço mesmo. Atenua a impressão moral dos reveses e das decepções. Dão saúde ao corpo e, por conseguinte, da alma. E aqui, até uma obra de Joana de Ângeles nos coloca que a maior questão, as nossas doenças, as nossas enfermidades estão ligadas diretamente ao nosso espírito, às nossas enfermidades morais, espirituais. Extingue-se a inveja, o ciúme e a ambição. O pagamento das faltas passadas com resignação poupam séculos de sofrimento na vida futura. O conhecimento, na medida da sua evolução, aumenta a responsabilidade e evita a incursão em outros erros. Então não tenhamos pressa. Estamos aprendendo. Ainda somos crianças, mas temos que nos esforçar. O murmúrio, a falta de resignação, a revolta contra Deus e suas leis nos fazem incorrer em novas faltas. Amenizar ou aumentar o amargor das provas depende da maneira como encaramos a vida terrena,
Quando encaramos a existência corpórea do ponto de vista espiritual, amenizamos todo o nosso sofrer. E aqui então, nesse capítulo 5º do Evangelho, fala sobre o suicídio e a loucura. Então ele traz que a calma, a resignação, a confiança no futuro são os melhores preservativos contra a loucura e o suicídio. A maior parte das loucuras e dos suicídios são originados na comoção dos infortúnios que o homem não tem coragem de suportar. Na certeza de que representa a vida humana perante a eternidade, não passa de uma fração muito pequena de tempo. Então nós que aqui sofremos, temos que entender a nossa vida perante a eternidade é um piscar de olhos, passa. E aqui lembrando a frase que Maria falava às pessoas que vinham pedir o seu consolo, o seu conforto, ela dizia a cada um, essa dor, isso também passa. E a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas que nos levam à covardia moral, que podem levar ao suicídio. Eu vou pular essa parte, porque vai mais longe falando sobre o sofrer. Só aqui. Bem-aventurados os aflitos pode traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. E ele coloca assim, o sofrimento é o distanciamento do amor. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Porém, quando um se afasta, o outro se apresenta. Existem casos em que há o surgimento simultâneo do sofrimento e do amor, que foi o caso dos mártires, e nós vamos trazer de novo o mártir, o maior de todos, que é Jesus, que lecionando pelo amor a vitória sobre o sofrimento, culminando na crucificação e daí na ressurreição. E para encerrar então essa primeira parte, eu trouxe aqui a oração da festa das mães. Essa reunião pública ocorreu no dia 12 de maio de 1961, uma sexta-feira, na véspera do Dia das Mães. Por que as mães? E aqui então, nesse folhetinho que vocês receberam aqui, as mães são aqueles espíritos que escolheram, aqui neste purgatório, a maior das provas. A de gerar, a de ser a tutora, a de levar ao conhecimento moral e espiritual dos seus filhos. E os espíritos que se encontram encarnados como mães sabem o que é ser mãe. Então nessa aqui nós vamos fazer essa oração para encerrar isso, pedindo então, Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães que os amam, para os quais te rogamos os louros que mereceram, embora atentos à lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos recomenda considerar, vimos pedir abençoes também às mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição. Pelas que jazem na largueza da noite, conchegando ao peito os rebentos do próprio sangue, para que não morram de frio. Pelas que estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhes deve à necessidade. Pelas que se refugiam nas furnas da natureza, acomodando crianças enfermas entre as fezes dos animais.
pelas que revolvem latas de lixo procurando alimento apodrecido de que os próprios cães se afastam com nojo, pelas que pintam o rosto, escondendo lágrimas no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte. Pelas que descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram. Pelas que foram desprezadas nos momentos difíceis. Pelas que se converteram em sentinelas da agonia moral junto aos cátares de provação. Pelas que a viuvez entregou a cobiça de credores inconscientes. Pelas que enlouqueceram de dor e foram trancadas nos manicômios, e por aquelas outras que a velhice da carne cobriu de cabelos brancos, e sem ninguém que as quisessem, foram acolhidas como sombras do mundo nos braços da caridade. São elas, Senhor, as heroínas da retaguarda, que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu, que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina de Jairo, recorda as filhas de Jerusalém, que te partilharam as agonias da cruz, quando todos te abandonavam, e compadece-te da mulher. Então era esse, o nosso tema de hoje, e que nos traz um conforto e uma alegria, porque paradoxalmente sabemos que aqui sofremos, mas que isso também passa. Nesse momento, então, vamos pedir para que a espiritualidade que aqui se apresenta, olhando no nosso íntimo, pensando no nosso invólucro material, no nosso corpo, e pedindo para que possamos encarar com coragem, olhando perante a nossa vida, que tenhamos a força, que tenhamos a resignação para vencermos todas as nossas dificuldades físicas, morais e intelectuais. Que assim seja.